começar a tirar. Temos aqui a Evelyn, que nos vai apresentar um tema, se calhar, um bocadinho mais prático, não é? Também é colega do Weber, é aluna do mestrado do ensino da matemática. Bom, eu me chamo Evelyn, ok? Sou aluna da Universidade de Coimbra, desenvolvido por um projeto de intercâmbio pelo governo brasileiro, que é o da CAPES. E eu vou falar um pouco sobre um tema que tem como desmontando a pirâmide com progressões geométricas. Esse tema foi desenvolvido no projeto Educacional 2 de mestrado, orientado pela nossa professora Ercília, que se encontra presente. Bom, vamos imaginar uma pirâmide. Em qualquer tipo de negócios, em qualquer tipo de empresas, vamos imaginar um restaurante. No restaurante, você tem uma pirâmide, uma hierarquia nesse meu negócio, no meu restaurante. No topo da pirâmide vai ter o quê? Vai ter o dono do restaurante, depois vai ter os gerentes, depois os supervisores, e conforme o grau vai diminuindo, você vai ficando mais perto da pirâmide, na base da pirâmide, ok? Então, antes de entendermos o que são pirâmides, o que eu estou falando, vamos entender primeiramente o que são progressões geométricas. Bom, a bactéria responsável pela amidalite, que é essa bactéria aqui bonitinha, que causa a amidalite, que é a infecção das amígdalas, ela se reproduz da seguinte forma. Ela é uma bactéria sexuada, ou seja, ela não precisa de mais um parceiro para se reproduzir. Ela se duplica a cada meia hora. Ou seja, depois de meia hora, eu só tinha uma bactériazinha, ela vai se reproduzir e vai ficar com duas bactérias. Depois de uma hora, ela era só uma bactéria. Daí, depois de meia hora, ela se reproduziu e ficou duas. Depois de mais meia hora, ou seja, depois de uma hora, essa bactéria vai se reproduzir também, vai se tornar duas. Essa vai se tornar duas. Depois de uma hora e meia, o que vai acontecer? Essas quatro que foram reproduzidas, foram duplicadas dessa aqui, vão se reproduzir também, ou seja, essa se reproduz, forma duas. 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 Ou seja, vai ter 8 novas bactérias. O que a gente pode notar? Primeiro, só tinha uma bactéria. Depois, tinham duas. Depois, tinham 4. Depois, tinha 8. E essas 8, cada uma vai se duplicar. Ou seja, vai ter 16. E o que a gente pode notar? É uma sequência de valores. E que essa sequência, ou sucessões, como os portugueses dizem, são os termos. O termo A1 vai ser o meu primeiro membro. O meu termo A2 vai ser o segundo, ou seja, tinha uma bactéria, depois tinham duas. O meu A3 vai ser quantas bactérias tinham depois na minha terceira reprodução. Ou seja, se a gente notar, se pegar o número 4, que é o terceiro membro, e dividir pelo valor anterior a ele, vai dar 2. Se eu pegar o 8 e dividir ao termo anterior a ele, que é 4, vai dar 2. Se eu pegar o 16 e dividir ao termo que é anterior a ele, que é 8, também vai dar 2. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma progressão geométrica de razão 2. E o que é uma progressão geométrica de razão 2? É uma sucessão em que cada valor é encontrado a partir do termo anterior. Ou seja, para me encontrar quem que é o A2? O A2 aqui no caso é o 2. Por quê? Porque eu vou pegar o termo anterior, que é 1, e multiplicar pela minha razão que eu encontrei, que é 2. Então vai ser A1 multiplicado por 2. Eu vou ter o A1 no começo é 1. Então é A1 multiplicado pela minha razão, que é 2, que vai ser o 2. A mesma coisa com A3. Ou seja, o termo A3, que é o 4, eu encontro como ele. Eu pego o A2, que é o valor anterior a ele, e multiplico pela minha razão, que é 2. Então vai ficar 2 multiplicado por 2, que vai ser o 4. Tá. E se eu quisesse somar todos esses valores? Ou seja, se eu quisesse saber quanto que é 1 mais 2, mais 4, mais 8, mais 16 e assim sucessivamente, como que eu ia fazer isso? Bom, se
A gente vai denotar como S1 a soma do primeiro termo só. Então, eu só tinha uma bactéria, só tenho um. O S2 vai ser a soma dos dois primeiros termos, ou seja, eu vou somar o 1 mais o 2. O S3 vai ser a soma dos três primeiros termos, então vai ser 1 mais 2 mais 4. O meu S4 vai ser a soma dos meus 4 termos, então vai ser 1 mais 2 mais 4 mais 8. O que a gente pode fazer para poder achar quanto que dá esse valor? A gente pode notar que 2 vezes S4 é o quê? É multiplicar o 2 pelos valores que eu tenho em S4, ou seja, é 2 multiplicado por 1 vai dar 2, 2 multiplicado por 2 vai dar 4, 2 multiplicado por 4 dá 8, 2 multiplicado por 8 dá 16. Se eu pegar esse valor e diminuir esse 4, é a mesma coisa que eu pegar todos esses valores e diminuir de todos esses. Então, esse 2 menos esse 2 vai cortar, esse com 4 vai cortar, esse 8 com 8 vai cortar. Só vai ficar. Vai ficar o quê? Cortou o 2, o 4 e o 8, o 2, o 4 e o 8, só vai ficar 2S4 menos S4, fica 2S4 menos S4, esses cortam, ficam 16 menos 1. A gente pode notar que esse S4 aqui está multiplicado por 1. S4 ou qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, eu vou ficar com S4 em evidência e colocar dentro desse parênteses todos os valores que o S4 multiplica, ou seja, o 2 e o menos 1. E vou repetir o 16 menos 1. Então, se eu colocar esse S4 aqui em evidência, ou seja, esse valor que é 2 menos 1 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ser 16 menos 1 sobre 2 menos 1. 16 menos 1 é 15, 2 menos 1 é 1, 15 dividido por 1 dá o próprio 15. Então, a soma dos meus 4 primeiros termos, que é 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, 7 mais 8, 15. Ok? Agora vamos pensar num outro exemplo. Aquele exemplo era quando era a razão 2. Agora vamos pensar num segredo mal guardado. Eu tenho um segredo e eu conto para 3 amigos meus. E eu falo para elas, olha, não conta para ninguém o segredo. O problema é que quando você conta o segredo para uma pessoa, ela sempre vai contar para outras, porque sempre tem mais amigos. Então, cada uma dessas minhas 3 amigas que eu contei, vou contar para mais 3 amigas. Essa que eu contei conta para as 3 amigas dela, essa que eu contei conta para as outras 3, e essa que eu contei também conta para as outras 3. Qual que vai ser a razão dessa progressão geométrica? 3? Isso mesmo. Por quê? Porque primeiro só eu sabia, depois eu sabia e minhas 3 amigas sabiam. Depois eu sabia, minhas 3 amigas sabiam, as 3 amigas da primeira sabiam, depois as 3 amigas da minha segunda, depois as 3 amigas da terceira. E o que a gente pode anotar? Primeiro só eu sabia, depois as outras 3. Então vai ser as 3 dividido pelo valor de quantas pessoas sabiam inicialmente, que era só eu, então é 3 dividido por 1, que dá 3, e depois as 9 e dividir pelo valor que sabiam antes das 9, que eram 3. Então é 9 dividido por 3, que dá 3. Ou seja, eu vou encontrar quanto que é o termo A2, ou seja, quantas pessoas sabiam depois de mim? Sou eu multiplicado pelas pessoas que eu contei, que é a minha razão, que é a 1 vezes 3, que é 1 vezes 3, que é o 3. Agora, quantas pessoas sabem depois das minhas amigas? Minhas amigas multiplicado pelo tanto de pessoas que cada uma contou, ou seja, 3, que é 3 vezes 3, que é 9. Então, a minha razão, a razão da minha progressão geométrica vai ser 3. Bom, se essas 3 amigas de cada uma, ou seja, as 9 que souberam, contar para mais 3 cada uma, quantas pessoas vão saber do meu segredo? Bom, primeiro só eu sabia. Depois eu sabia e minhas 3 amigas sabiam. Depois eu sabia, minhas 3 amigas, as 3 amigas de cada uma das minhas 3 amigas sabiam. Depois eu sabia, minhas 3 amigas sabiam, as 3 amigas delas e assim sucessivamente, que dá um S4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha razão que eu encontrei e multiplicar por S4, assim como eu fiz com o 2. Então vai ser 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 7, 81, ok? E se eu diminuir 3S4 de S4, eu vou ter o quê? Vou fazer a mesma coisa, colocar o S4 em evidência, o 3
o que está multiplicando por S4? É o 3 e o menos 1. Então vai ficar S4 multiplicado por 3 menos 1. Esse 3 vai cortar com esse 3, esse 9 com esse 9, esse 27 com esse 27. Só vai ficar 81 menos 1. Então meu S4 é 81 menos 1, dividido, porque está multiplicando aqui, passa dividindo por 3 menos 1. 81 menos 1 é 80, dividido por 2 aqui, vai ser 40. Então, só 3 pessoas sabiam, contei só para 3, e no final, 40 pessoas estão sabendo o meu segredo. Bom, e se eu quisesse, digamos, vamos pensar assim, que essas amigas contam para as outras 3 e vai aumentando o meu segredo. Que eu quisesse saber quantas pessoas sabem depois delas, ou seja, se eu quiser substituir o S5. Eu vou achar uma fórmula geral. Não vou precisar ficar fazendo contas que nem eu sempre estou fazendo. Porque na matemática sempre tem uma fórmula que consegue calcular tudo que a gente precisa. Então, S1. O que é o S1? Primeiro só eu sabia. Depois o S2. Eu sabia e mais o valor de pessoas que eu contei sabia. Ou seja, de vez de contar para 3, eu conto para 4 ou para 5. Eu coloco um R qualquer. Depois eu sabia, minhas 3 amigas sabiam, ou minhas R amigas sabiam, e depois as amigas delas, cada uma contou, sabiam. Ou seja, o que é R multiplicado por R? Vai ser, como eu tenho 2 vezes, eu tenho R multiplicado por R, eu tenho 2 R's, eu vou ter R ao quadrado. Se eu tivesse R multiplicado por R 3 vezes, seria R ao cubo. Então, se eu fizesse o R multiplicado por Sn, assim como eu fiz o 2 multiplicado por S4 e o 3 multiplicado por S4, eu faço o R multiplicado por Sn, ou seja, vai ser R multiplicado por 1 dá R multiplicado por R dá R ao quadrado, porque eu tenho um R multiplicado pelo outro R, são 2 R's, então R ao quadrado. Agora, R multiplicado por R ao quadrado, eu tenho um R aqui e 2 R's aqui, então vai dar R ao cubo. Eu vou fazer isso com todos os outros. Se eu diminuir assim como eu fiz com S4, quando eu multiplicava por 2, e por S4 também quando eu multiplicava por 3, eu vou ter RSN menos o SN igual. Todos esses valores vão cortar com esses valores aqui de baixo, que todos são iguais na hora de eu diminuir. Só vai ficar esse RN menos esse 1. Então vai ficar RSN menos SN igual a SRN menos esse 1. Então eu coloco esse SN aqui em evidência, eu vou ter R menos 1 igual a RN menos 1. Logo, para qualquer N que eu quiser, souber e qualquer razão que eu colocar, ou seja, se eu contar para 3 ou 4, eu vou ter a seguinte fórmula. A soma de dos meus N termos da minha progressão geométrica é a razão levantado a N, ou seja, o valor que eu coloco aqui, menos 1, sobre a razão menos 1. Bom, agora já sabemos a parte de progressões geométricas, agora vamos entender o que seria a pirâmide, por que eu estou falando sobre pirâmides aqui. Bom, antes de entender, a gente tem que entender o começo da história, ou seja, o que acontecia? Eram negócios feitos que as pessoas, primeiro em corrente postal ou também carta e cadeia, as pessoas enviavam cartas para vocês. Chegava na tua casa uma carta e nessa carta estava escrito: você tem que me devolver 5 euros ou 1 euro e você tem que enviar esse pedido também para outras pessoas. Por que você vai fazer isso? Eu nem conheço quem enviou a carta para mim, porque lá na carta dizia: ou você envia ou vai trazer má sorte. Muitas pessoas com medo enviavam dinheiro de volta. Depois ficou mais elaborado esses negócios, ou seja, o esquema Ponzi. O que é o esquema Ponzi? Devido a esse homenzinho aqui, o Charles Ponzi. Esse Charles Ponzi, ele era um italiano, ele foi para a América do Norte e precisava achar um jeito de ganhar dinheiro. O que ele fazia? Ele prometia, digamos, prometia para o Kleber: Kleber, invista na minha poupança, deixe seu dinheiro comigo e vai render 10% ao mês. Ou seja, é bem mais do que uma poupança. Então, o Kleber confiava em mim e deixava o dinheiro. Depois eu chamava a professora Ercília. Aí a professora Ercília falava para ela: não, confia que vai render 10%. Ela confiava em mim e o dinheiro que ela me deu depois, eu colocava nos 10% dele. Ou seja, ele via no final do mês: opa, aumentou 10%, eu vou deixar o dinheiro lá que está investindo mais que a poupança. Então, o negócio dele foi crescendo. Só que chega uma hora que todo mundo quer o dinheiro de volta e ele não tinha. O esquema dele foi descoberto.
Depois, um esquema muito parecido, que tem vários esquemas desse jeito, mas um esquema muito parecido foi a Dona Branca, aqui em Portugal, lá na década de 80. Eu não era nascida e sei que acho que nenhum daqui também foi nascido nessa época. Eu era. É? Desculpa. Não foi inventado. No caso da Dona Branca, vocês não são Dona Branca. No caso da Dona Branca, essa senhora aqui muito simpática, ela não é uma senhora muito simpática, o que ela fez? Ela começou com uns negócios parecidos com Ponzi. Ela prometia 20%, 10% na poupança, a pessoa confiava e além disso ainda ela emprestava, ou seja, as pessoas estão devendo, precisa de dinheiro, vai lá, faz o empréstimo dela com juros menores do que no banco, eu vou confiar mais nela porque eu estou gastando menos do que no banco. O negócio dela foi crescendo tanto que o pessoal da família dela começou a participar, outras pessoas que também tinham negócios parecidos começaram a participar. Só que esse esquema dela era fraudulento, por quê? Porque ela não tinha nenhum serviço, não tinha nada que rendesse dinheiro. Ela não plantava batata, ela não fazia nada para render dinheiro. Ela só pegava o dinheiro do próximo e colocava do anterior. E o que aconteceu? Chegou uma hora que o ministro das Finanças descobriu e foi até a televisão é a alma do negócio, chegou lá e falou, olha, fiquem alertas porque é um golpe, a Dona Branca e a maioria das pessoas foram querer reaver o dinheiro. As pessoas que trabalhavam com ela foram embora, desapareceram com a maioria do dinheiro. E ela começou a soltar cheques sem fundos. O que aconteceu? Como ela soltou vários dinheiros e cheques e ela não tinha dinheiro para repor aqueles cheques, ela acabou sendo presa. Só que como ela estava velhinha, né, e a saúde dela estava precária, ela acabou sendo solta, liberdade, e acabou cega e na miséria. Triste fim dela. Mas eu quero apresentar um esquema, um negócio totalmente diferente para vocês. É um negócio que eu inventei. Por quê? Porque esse negócio dela não tinha, você não ganhava nada, você investia em dinheiro, daí dizia que aumentava, mas você não ganha nenhum serviço, você não ganha nenhum produto, você não ganha nada. Eu quero oferecer um pacote, vocês trabalham em hotelaria e turismo, essas coisas, um pacote muito, muito interessante. Esse pacote é assim, você tem direito, no final do ano, a almoçar em 20 restaurantes à escolha aqui em Coimbra. E são três dias. Você, eu quero almoçar hoje em tal restaurante. Você escolhe entre os 20 e pode ir lá. E é só 20 euros esse pacote. Época de Natal, os restaurantes são caros. Tá um preço muito bom. O que acontece? Eu preciso de 2 voluntários. Para vocês poderem entender como que funciona o meu negócio. Alguém se voluntaria? Não? Ok. Como se chama? Jéssica. Mais uma pessoa. Eu preciso de um homem agora. André. Homem? Como se chama? Miguel. Miguel. Jéssica e Miguel. Bom, Miguel, esse pacote custa... esse pacote... Olha, tá nervoso, Miguel, tá ficando nervoso. esse pacote custa 20 euros. Então, você vai me entregar esses 20 euros e eu vou ficar com 20. E eu te dou o pacote, você pode usar no final do ano, sem problema. Jéssica, você vai me dar mais 20 euros, então eu vou ficar com 40. 20 do Miguel e mais 20 seu. Ou seja, eu sou empresário do negócio e o negócio vai ser Coimbrex, em homenagem a Coimbra, ok? E aqui está a Jéssica e aqui está o Miguel. Só que vocês vão entrar e eu vou oferecer uma coisa melhor ainda, o quê? Vocês vão entrar como promotores. Ou seja, vocês têm que chamar mais 2 pessoas, que você conhece, mais 2 pessoas para participar e que essas pessoas também têm que dar 20 euros. Desses 20 euros, 25% ou 1/4 do valor que você ganhar vai para você e o restante vai para mim. Ó, você pode chegar a recuperar o valor que você investiu do pacote. Não é um negócio bom? Então o que acontece? Miguel, chame mais 2 pessoas que você conhece. São esses 2. Pedro e Davi. Bom, aqui está o Pedro, aqui está o Davi. Ok? Pedro e Davi, cada um vai dar 20 euros no pacote. E o Miguel... vocês aceitaram, né? E o Miguel vai ficar com 40, ok? Só que eu disse, você não vai ficar com os 40, porque só vai ficar
Então 30 euros vai para mim. Ou seja, dos 40 que você tinha,